Bom, eu primeiro quero fazer minha saudação aos participantes dessas pré-conferências, dessas conferências, que são espaços de discussão com a sociedade civil sobre as políticas públicas, uma conquista feita já desde a nova Constituição de 1988 e que tem, na área de saúde, ensinado muito as outras áreas de como montar esse sistema participativo e exercer um verdadeiro controle social sobre a política de saúde, né? O tema é o tema da democracia, o tema da participação, o tema da cidadania, que está sendo desafiado nesse momento por uma nova conjuntura, né, em que a gente assistiu há pouco tempo agora na Assembleia Legislativa do Paraná, os parlamentares não dão bola para as demandas populares, não dão bola para as manifestações dos professores, no caso, né? E o Estado está reprimindo ao invés de negociar. Quer dizer, como é que nós chegamos num ponto em que esse sistema parlamentar, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, mesmo as câmaras municipais, né, hoje estão muito mais, vamos dizer assim, comprometidas com uma agenda vinculada aos interesses econômicos do que com uma agenda vinculada aos direitos de cidadania, que deveria ser. Acho que nós temos que retroagir um pouco e até 1997 para encontrar uma razão de ser dessa situação de agora. Foi em 1997 que foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, depois ratificada no Senado, em que as empresas, as grandes corporações, os bancos, eles podem financiar campanhas eleitorais de candidatos a qualquer cargo eletivo. Isso é assim também nos Estados Unidos, desde 2010, que a Suprema Corte dos Estados Unidos também aceitou o financiamento empresarial de campanhas, e lá o jornal The New York Times, que é um dos mais prestigiosos, diz que isso foi um tiro no coração da democracia. Porque as empresas podem despejar, então, um caminhão de dinheiro nos candidatos do seu interesse e fazer, assim, bancadas de interesses corporativos. Bem, no Brasil nós vamos assistir uma mudança rápida e profunda nessa forma de construir as representações, que, de uma certa maneira, copia esse modelo dos Estados Unidos, porque a relação das empresas é com os candidatos, não com os partidos. Então você tem um acordo em que uma empresa financia um determinado candidato e não dá bola para o partido, né? Isso vai resultar, como nós vamos ver à frente, em uma situação que desenha o momento crítico da política brasileira nesse momento, né? Eu queria lembrar, por exemplo, que depois de 1997, aprovada essa lei, na campanha de 2002, o gasto total identificado pelo Tribunal Superior Eleitoral da campanha de todos os candidatos foi 800 milhões de reais. Já em 2010, foi 4,9 bilhões de reais. E agora, em 2014, 5,1 bilhões de reais. A grande, imensa maioria desse dinheiro foi financiada por empresas. E 10 empresas, 10 grandes corporações, 10 grupos empresariais, conseguiram eleger 360 dos 513 deputados eleitos na Câmara Federal. 70%. Isto é uma novidade do ponto de vista da dinâmica política brasileira, mas é uma novidade em que quem perde é o cidadão, né? Porque são formadas bancadas no Congresso, que são bancadas de interesses corporativos, de interesses privados. Por exemplo, o agronegócio tem 347 representantes sobre 513, que é o total dos membros do Congresso, da Câmara dos Deputados, né? Desses 347, 118 são o próprio agronegócio, são os fazendeiros, são os empresários dessa área.
E eles estão distribuídos em 23 partidos. O importante é você observar, né, que o programa do partido, o compromisso do partido, já não está mais valendo. O que está valendo é aquela relação privada entre o candidato e a corporação, e esse candidato eleito, deputado, vai defender não o programa do partido, mas o interesse dessa corporação, né? Então, assim, nós tivemos a formação de bancadas de interesses privados no Congresso agora, esse que foi eleito agora, em 2015, né? Você tem uma bancada dos bancos, que tem 197 deputados distribuídos em 16 partidos, uma bancada dos frigoríficos, que tem 162 deputados em 21 partidos, das mineradoras, 85 deputados em 19 partidos, não vou detalhar, tem outras bancadas menos importantes, mas estão aí, né? E que demonstram que o Congresso hoje, 70% dele está na mão dos empresários, dos fazendeiros, dos industriais. Só para confrontar, não é? A população brasileira, que deveria estar mais representada no Congresso, não está, né? Apenas 9% do Congresso são mulheres, quando as mulheres são mais da metade da população brasileira. Os negros, que se declaram nos informes das pesquisas do IBGE como sendo negros, são 51% da população. Eles têm 8,5% de representação no Congresso, na Câmara dos Deputados. E os jovens, pensando em 16 a 35 anos, nesse intervalo, eles são 40% do eleitorado e representam 3% da Câmara dos Deputados. Então você vê aí uma dissociação enorme entre o que são as demandas sociais, o que são as expectativas da população, a importância de você ter representado no Congresso toda a pluralidade de pensamentos, de organizações brasileiras, e um Congresso que se volta as costas, vamos dizer assim, para esses setores sociais, para essa população, e se compromete, né, com os ajustes, se compromete com uma forma de recuperar a rentabilidade do setor financeiro, do rentismo, aumentar o lucro dos empresários, e isso cortando na saúde, na educação, cortando em várias outras áreas, né? Nós estamos vivendo um impasse político. O sistema político não está conseguindo representar o povo, né? O sistema político não está conseguindo processar dentro do parlamento os conflitos, negociar, propor novas alternativas. Então, o que nós estamos vendo é que essas manifestações sociais agora estão vazando para a rua. É na rua que o povo está buscando apresentar suas demandas, as suas questões, né? E o fundamental que eu penso que deva ser enfrentado como principal desafio, né, é a questão do financiamento empresarial das campanhas, que acabou levando a tudo isso. Nós não podemos aceitar o financiamento empresarial das campanhas. O Supremo Tribunal Federal já manifestou, são 11 ministros, 6 deles já manifestaram que são contra o financiamento das empresas, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vistas mais de um ano atrás, não devolve o processo e esse julgamento não pode ser terminado, né? Nós sabemos que a questão da reforma política é a questão central, né? E o central da reforma política é proibir que as empresas se metam nas eleições. Elas não votam, elas não têm direitos como cidadãos, elas têm que ficar restritas ao seu papel coadjuvante. Quer dizer, quem vota é o cidadão, quem precisa recuperar essa capacidade de decidir quem são os seus representantes é a cidadania. Eu quero lembrar a vocês que já existe há mais de 10 anos uma coalizão na sociedade civil que defende a reforma política como uma solução para o impasse que nós estamos vivendo, né? Tem a CNBB, a OAB, 40 e mais entidades que defendem a reforma não do sistema político, porque é o sistema que não funciona, não é? E essa coalizão, ano passado, fez uma consulta popular, organizou uma consulta popular, Brasil inteiro, não é? E votaram nessa consulta 7.456.000 brasileiros e brasileiras. É mais gente que a população do Paraguai, que a população do Uruguai, né? 97% desses que se manifestaram são a favor
de uma Assembleia Constituinte independente, fora do Congresso, sem deputado, né, com representantes populares eleitos só para fazer a Constituinte, para discutir a reforma do sistema político. Vocês ouviram alguma coisa na imprensa, na grande imprensa, sobre esse processo todo de preparação que levou meses e os resultados finais? Pois é, pouca gente viu isso, né? Mas é preciso entender que desde essa manifestação, que foi essa consulta popular, até as manifestações de junho de 2013, que tomaram as cidades, né? E mesmo hoje, o que está acontecendo, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Paraná, com esse conflito com os professores, é que está mostrando que o povo valoriza a democracia, o povo valoriza os partidos políticos, mas não valoriza essa democracia que nós temos e esses partidos políticos que nós temos. Portanto, nós temos um enorme desafio à frente, que é redesenhar o sistema político, e isso começa em impedir que as empresas façam as suas bancadas corporativas privadas nos espaços de decisão pública, de interesse público, de valorização da democracia como caminho para a solução dos problemas brasileiros.